Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor PH e na aula de hoje nós vamos estudar conteúdos relacionados à anatomofisiologia do coração e o objetivo dessa aula é fazer com que você compreenda o que é o pericárdio e quais são as funções dessa estrutura que é tão importante para o nosso coração. Vamos ver como é que isso funciona? Então vem comigo aqui, olha só. Primeiramente, é muito importante que todo acadêmico ou profissional da área da saúde que está estudando ou revisando algum assunto relacionado à anatomia se pergunte ou tenha em mente a localização desse órgão em estudo. Perfeito? O coração, por exemplo, ele é o órgão que se encontra em uma região do nosso corpo conhecida como mediastino. Para ser mais específico, o coração ele se encontra atrás do osso externo, que é exatamente aquele osso que nós utilizamos para fazer a massagem cardíaca. Vale destacar que o osso externo ele é dividido em três partes. A parte superior cranial é conhecida como manúbrio, a parte intermediária é conhecida como corpo e a parte caudal, ou seja, inferior do externo, é denominada de processo tifoide. E a massagem cardíaca ela é realizada sobre o corpo do externo. Tá joia? Por que a gente realiza a massagem cardíaca sobre o corpo do externo? Exatamente porque o coração se encontra abaixo dele. Então, quando você começa o processo de reanimação, você comprime o osso externo, no caso, a parte do corpo do osso, e você comprime o coração consequentemente, tá joia? Além disso, o nosso coração ele se encontra entre o pulmão direito, que possui 3 lobos, e o pulmão esquerdo, que possui 2 lobos. E o ápice do nosso coração ele é voltado para o lado esquerdo do peito. Muitas pessoas, principalmente enquanto crianças, tendem a pensar que o coração ele se encontra alojado do lado esquerdo do peito. E ainda até nos questiona, mas eu consigo sentir o coração aqui. O que você sente, na verdade, é a contração do ápice do coração. Perfeito? O que seria o ápice, gente? Olha aqui, ó. Embora ele se encontre no plano aqui sagital medial, ou seja, no mediastino, o ápice do coração, ó, ele se encaixa em uma região conhecida como incisura cardíaca. Então, o que você sente aqui entre o sexto e o oitavo espaço intercostal é a contração e o relaxamento desse ápice, tudo bem? Além disso, ele se encontra acima do diafragma. E a gente sabe que o diafragma ele é o principal músculo aí responsável pela respiração espontânea. Tudo bem? Então, só para a gente fechar essa ideia, o coração ele é um órgão que se encontra atrás do osso externo, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, logo acima do diafragma. Tudo bem? E ele é considerado uma bomba. Se você pegar o livro de fisiologia e muito conhecido, você vai observar que existe um capítulo nele lá que reforça que o coração de fato é uma bomba. Existe um capítulo lá descrito coração como uma bomba. E por que ele é considerado uma bomba? Simplesmente porque ele bombeia sangue arterial para os tecidos, que é sangue rico em oxigênio, para que esses tecidos, que são formados por células, essas células venham a ser oxigenadas e mantenham o seu metabolismo e o seu funcionamento ideal. Ok? Agora pensem comigo. Uma vez que o coração bombeou esse sangue arterial para os tecidos foram oxigenados. Ao serem oxigenados, esse sangue não é mais arterial, porque ele perdeu o oxigênio para os tecidos. E aí ele se torna um sangue venoso, um sangue pobre em oxigênio. Esse sangue pobre em oxigênio, eu coloquei aqui desoxigenado, não é um termo tão correto, ele vai ser bombeado para os pulmões novamente para que ocorra a troca gasosa e ele se torne novamente um sangue arterial, rico em oxigênio. Tudo bem? Bem, além disso, ele bombeia nutrientes por meio da corrente sanguínea para a nutrição celular. Então, vejam, ele bombeia oxigênio e ele bombeia nutrientes. Para quê? Para oxigenação e nutrição das células, para que as células mantenham o seu funcionamento celular. Tá joia? Bem, gente, além disso, o nosso coração possui uma membrana que o reveste. E essa membrana é conhecida como pericárdio. E é exatamente sobre essas membranas que a gente vai discutir aqui agora e eu espero que vocês se atentem para alguns detalhes, tudo bem? Vamos fazer um cortezinho aqui e dar um zoom, olha só. Dando um zoom, nós temos aqui a parede do coração, juntamente com as membranas, o chamado pericárdio. Tá joia? Ó, a parte mais externa aqui do nosso coração ela é formada por tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo dará origem ao chamado pericárdio fibroso.
Abaixo do tecido conjuntivo, ou seja, abaixo do pericárdio fibroso, nós temos o chamado pericárdio parietal. Vejam que o pericárdio parietal ele não se encontra aderido ao músculo do coração, ao miocárdio, que é essa porção mais extensa aqui, vamos dizer assim. Tá joia? Bem, agora, aderido ao miocárdio, nós temos aí o chamado pericárdio visceral, também conhecido como epicárdio. Vejam que o pericárdio visceral, esse sim, se encontra aderido ao miocárdio, ao músculo cardíaco. A junção do pericárdio parietal mais o pericárdio visceral dá origem ao que a gente chama de pericárdio seroso. E se você observou, entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral, existe uma cavidade. Essa cavidade é chamada de cavidade pericárdica. E é dentro dela que nós vamos encontrar um líquido chamado de líquido pericárdico. Perfeito? Ou líquido interpericárdico. Nada mais é do que inter, quer dizer entre pericárdios. Tá bom? Bem, agora, como eu já tinha dito a vocês, o pericárdio visceral, esse sim se encontra aderido ao músculo cardíaco, ao chamado miocárdio. O miocárdio é a porção muscular do coração que, por meio do estímulo elétrico, ela vai contrair, no caso, ele vai contrair e vai relaxar. Quando falta oxigenação e nutrição para esse músculo, o coração ele entra em falência. É o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. E a porção mais interna aí da parede do coração é chamada de endocárdio e é essa parte que literalmente fica em contato com o sangue. Tá joia? Gente, quais são as funções do pericárdio então? Primeiro, ele é uma membrana que reveste o coração, que protege o nosso coração. Segunda função, se você observar que o pericárdio parietal é uma membrana que se encontra mais externa, aí, ela não se encontra aderida ao miocárdio, o pericárdio parietal é que dá sustentação e ancoragem para o coração para que ele fique ali alojado e sustentado na região do mediastino. Tudo bem? E terceira e principal função do coração, dessas membranas, no caso pericárdio, perdão. Quando o coração contrai, processo esse chamado de sístole, e relaxa, processo esse denominado de diástole, o pericárdio parietal desliza sobre o visceral. Isso reduz o atrito do coração com a caixa torácica. Tá joia? Então, são três principais funções. Quais são elas? Sustentação, proteção e redução do atrito do coração com a caixa torácica. Tá joia? Bem, fazendo as considerações novamente, vocês podem depois voltar o vídeo, assistir quantas vezes vocês quiserem. O pericárdio seroso, né? Nós vimos que ele é formado pelo pericárdio parietal mais o pericárdio visceral, tá joia? Mas quando a gente considera pericárdio, são membranas que revestem o coração. O pericárdio parietal é uma membrana mais externa, como a gente pode observar aqui, tá joia? E o pericárdio visceral é uma membrana mais interna, ela fica literalmente em contato com o músculo cardíaco. E a cavidade pericárdica é onde nós encontraremos aí o chamado líquido pericárdico, que é muito importante, porque quando o coração contrai, né, processo chamado de sístole e relaxa, como eu já disse, chamado esse processo também de diástole, o pericárdio parietal desliza sobre o visceral e isso reduz o atrito do coração com a caixa torácica. Tá joia? Gente, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, por favor, nos sigam nas redes sociais. Está aí o Instagram, o meu Instagram pessoal, o Instagram da Faculdade da Polícia Militar. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude-nos a compartilhar informações de qualidade para que a gente possa ajudar milhares de pessoas aí no Brasil, principalmente devido ao momento que nós estamos passando, que é um período de pandemia. Tá joia? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima, gente!